Voltem, meu povo, pra gente poder ouvir o final da história e encerrar a live, né? Porque senão a gente vai até as 2 da manhã ouvindo o Rolf com essa pesquisa maravilhosa dele. Então, tô estourando o Rolf aqui. Ó, vou chamar o da Cris de novo, né? Então vamos lá, chamar o da Cris. Quem tava na história, Rolf? Ai, ai. Betânia, querida, quem mais? Ai, ó, não tá conseguindo entrar. Vamos tentar de novo. Vou tentar de novo, chamar mais uma vez aqui. Chamar o Rolf de novo no perfil da Cris, esposa dele. Thalita chegou, vamos ouvir o final da história, Thalita. A gente precisa ouvir o final da história. Boa noite, Bethany. Entrou, mas agora por outro perfil. Tá de... O Instagram tá de mal com a gente, hein? Poxa vida, gente. Vou tentar de novo aqui. Rolf, você quer que eu tente pelo seu perfil mesmo? O que você quer que a gente faça? Tenta pelo da Cris ou tenta pelo seu? Tenta pelo da Cris, que estava mais estável, né? Todo mundo quer saber o final da história. Tá Oi, todo mundo. Olha só, Rolf, todo mundo quer saber o final da história. Eu tive que abrir outra live, porque o Instagram nos derruba com 1 hora. Então a gente já ia acabar. Então agora todo mundo quer saber o final da história e eu tenho uma pergunta para te fazer. aliás, eu nem lembro qual Escuta. história que eu estava contando. Eu conto tanta história. Ah, sim, onde é que eu parei? Onde é que eu Bah! parei? Aí eu também já me perdi. Mas tu estava Não, eu contando estava falando do cara que foi no banheiro com o outro, né? A isso, ideia de isso, isso. acho que da hegemônica. Isso é importante. Eu cheguei a falar que o cara estava assistindo a Pan-Americano, um fez um comentário racista para provocar o outro de propósito, e o outro colega, um era branco, que fez um comentário racista, e o outro era. Ah, alguém está dizendo aqui no banheiro, né? Isso. Foi no banheiro. Aí, quando esse negro foi ao banheiro, o outro foi atrás. Aí, logo depois voltaram, o branco sentou perto da gente e falou assim: pô, eu sei que o fulano, quase que eu falei o nome dele, o fulano tá puto dentro da roupa comigo. Pô, eu não queria nem saber. Cheguei da dele, botei. Agora vou repetir o discurso nativo, tá, senhoras e senhores? Botei o pau para fora e mijei do lado dele. E ele fez uma observação. E botar o pau para fora do lado do negão tem que se garantir. Isso, claro, que é uma coisa, pode ser até engraçada, mas reflete a percepção, o senso comum, né? A percepção, o estereótipo que existe sobre nós, nós negros. E o que é legal, né, nesse sentido é para mostrar que naquele lugar, naquela situação, ser homem negro era uma vantagem. Por isso que eles eram a hegemonia, os homens, a hegemonia masculina local. É eles que eram os reis do pedaço. Então, a gente tentar entender a masculinidade com um monobloco, com uma coisa única, a gente vai criar, e voltando aí ao meu querido Matheus Gassman, nós vamos criar tipos ideais estéreos, como dizia, que não correspondem à realidade. Mas vamos lá, agora eu estou curioso para saber o que você tem para perguntar. Eu tenho um comentário que eu gostaria que tu explorasse. E tem uma outra pergunta sobre vitimismo, que eu vou pedir para o teu aluno que está aí, que fez fazer de novo. Por gentileza, se ele puder, desculpa, eu anotei só. Ah, é o Scott, o Marit, sim, Isso, ele falou sobre, o pediu para Marit. falar sobre o vitimismo dos negros, mas eu queria te fazer uma outra provocação, te ouvindo, né? Antropólogos não resistem a pensar nessas coisas. Eu acho que o teu trabalho mostra, e acho que não só a questão da masculinidade hegemônica, mas também a questão da raça, né? E também a Sim, questão da classe, como elas são contextuais e como elas são negociadas também contextualmente e nos locais. Eu acho que eu lembrei muito do Barth, claro, né? Como a gente tem essa identidade. Eu, por exemplo, eu sou mais gaúcha estando aqui, quando eu vou para Porto Alegre, eu já não sou mais tão gaúcha assim. Então, porque eu já não falo mais do mesmo jeito, porque eu não tenho mais as sim, mesmas sim. coisas e tudo mais. Então, eu já deixei de ser gaúcha lá e aqui eu sempre serei gaúcha. Então, assim,
isso é porque isso é importante para quem está nos ouvindo, quem está com a gente aqui, porque eu acho que hoje os movimentos sociais reificam, e com razão, porque é uma luta política, e aí, como Sim, categoria política, sim, precisa ser usada, tanto do ponto de vista dos movimentos de gênero, quanto dos movimentos antirracistas. É óbvio que a gente está falando de lutas políticas que precisam, né, usar, mas eles reificam muito essas questões. sim, Então, eu sim, acho que o teu trabalho mostra, no debate sociológico, como isso não pode ser reificado. sim, sim. Verdade. Uma coisa que eu costumo dizer muito em sala de aula é que os movimentos sociais eles não têm tempo para relativizar. Eles têm uma agenda e normalmente essas agendas significam a sobrevivência dessas pessoas. As pessoas negras estão morrendo das violências do Estado, como um todo. As mulheres, idem. As pessoas LGBTs. Então, elas não têm muito o que ficar relativizando. Quem relativiza somos nós, intelectuais. E aí eu tenho um drama, porque eu também tenho um duplo pertencimento. Eu sou todo oriundo de movimentos sociais, sou oriundo do movimento negro e sou um cientista social, sou um antropólogo. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura, uma atenção redobrada para, durante o trabalho de campo, não baixar o caboclo do movimento negro e cristalizar tudo, né? Querer descobrir sempre uma postura de resistência dos negros o tempo todo, e quando eu estiver nas discussões do movimento social, também não ficar relativizando muito, porque as agendas são distintas. Né? Quando você está na luta dos movimentos sociais, aquele adversário, tem que passar por cima dele. Claro. Como? Fazendo aliança, determinado momento, mas enfim, sempre no confronto. É importante, o que você colocou é muito legal, porque nos coloca, em especial, aproveitando um pouco o que o Fábio fala de uma antropologia implicada, nos coloca numa situação dramática, porque nós estamos fazendo ciência, entendemos o que as pessoas estão passando, mas eu acho que pode ser feito, até pela pesquisa que atualmente eu estou envolvido sobre direito à moradia, durante a pesquisa, deu várias contribuições, às vezes econômicas, mas orientação de como preencher um determinado documento, enfim, mil formas. Mas naquele momento eu tenho que ter a frieza, eu acho que o nome é esse, para conseguir ter um determinado distanciamento, porque um trabalho antropológico, falando da nossa área de conhecimento, para que ele seja útil para aquele grupo, ele tem que assumir uma posição de observação que as pessoas que estão dentro dessa luta não fazem. E eu estou dizendo do direito à moradia, como eu poderia estar dizendo em relação a nós, negros e negras. Então, é importante a gente conseguir ter essa... E não é fácil, né? Não é nada fácil você relativizar, porque nós estamos lidando com pessoas que estão vivendo o seu cotidiano. Né? E assim, aparentemente, nós estaremos só chegando lá de filosofia para olhar e para ir embora. Né? E a antropologia que nós aprendemos, em especial nós somos da UF, é uma antropologia que realmente está implicada, está envolvida, o que torna esse jogo de produção de conhecimento mais perigoso nesse sentido. Né? É perigoso, tem que ter um... E aí é importante, para não ficar, que eu adoro falar sobre metodologia, veio nossos pares, né? Veio nossos pares para a gente começar a conversar, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, para que essa interlocução, não só com o campo, mas com colegas, sempre nos chama a atenção. Mas por que é isso? E sem falar, obviamente, da orientação, né? Quando Claro. somos mestrandos ou doutorandos. Mas esse tipo de situação, ela não passa depois que nós nos tornamos doutores, profissionais, não passa. Isso é um drama que é constitutivo da própria antropologia. Claro, é Espero parte ter da respondido. disciplina, né? É parte da nossa história enquanto disciplina, né, da antropologia. Bom, eu vou passar para a pergunta do Scott, né? Sobre o vitimismo dos negros, que ele chamou essa categoria que tem sido usada contra o movimento negro, e eu acho que de uma forma horrenda, inclusive. Pensando politicamente, né? O que você pode falar a respeito disso?
essa categoria de ser utilizada contra o movimento negro, eu acho que é de uma forma horrenda, pensando politicamente. Bom, olha só, tá me ouvindo? O vitimismo é sinônimo do famoso mimimi, né? Porque isso é uma falta de empatia doentia. É uma falta de empatia doentia. Não sou mulher, não faço ideia de algumas experiências. Não, obrigado, meu filho. Meu filho me oferecendo pastel que vai fazer. Que ele cozinha bem a pampa. Tem 13 anos, mas já sabe pilotar um fogão. Algumas coisas eu sei do universo de ser mulher, porque eu sou filho de mulher, sou pai de mulher, e sou casado com uma mulher e convivo com várias mulheres na minha vida no dia a dia. Então, algumas coisas as mulheres me dizem diretamente, algumas coisas eu percebo. Por exemplo, eu não faço a menor ideia do que é você ter que entrar, por exemplo, num ônibus, preocupada se alguém vai me bulinar. Pode até acontecer, que já aconteceu uma vez, diga-se de passagem. Mas é uma exceção à regra. Se eu vou passar num lugar perigoso, a minha preocupação é exclusivamente com a minha vida ou com meus bens materiais. Não vai passar pela minha cabeça que alguém vai querer me violentar sexualmente. Claro. Então, não é porque isso não faz parte do meu universo que eu percebo que uma mulher reclame, e falando em relação às mulheres, que eu vou dizer que é vitimismo, que é bobagem. Como eu estou dizendo, é a falta de empatia que beira uma doença psicológica. E podemos falar em relação à população LGBT. Há pouco tempo eu estava assistindo um vídeo da Tempero Drag, não sei se você conhece, muito legal, vale a pena. Quem estiver me ouvindo, vale a pena assistir. E falando sobre uma mulher trans que foi discriminada, acho que em Maceió. Isso é muito prático. Eu que sou um homem cis, a princípio, olhando dentro da discussão de gênero, fazendo um tipo de aula, fazendo que fosse só uma coisa por si só, eu posso dizer que o mundo é muito generoso comigo. Muito, muito generoso comigo pelo fato de eu ser homem cis, um homem identificado como heterossexual. Então, eu poderia dizer que o mundo é muito maravilhoso, mas não quer dizer que o mundo seja maravilhoso para todas as pessoas. Então, quando eu vejo algumas pessoas utilizando, foi até bom você ter lembrado, o Marit Scott, como eu falei, para não ser tão repetitivo, é uma falta de empatia que beira uma doença psicológica. Chega a ser cruel. Eu já ouvindo os argumentos falando sobre pessoas gays, e aí tem um maluco aí dizendo, mas tem que ver que as pessoas gays são mortas por outros gays. Só que não existe nada que comprove isso. Então, o cara tirou da cabeça e jogou, e mesmo se fosse, digamos que tenha sido, isso não quer dizer que, embora eu insista, não há nenhum dado que comprove essa tese do Malafaia. Não gosto de falar esse nome não, porque de repente tem criança no recinto, do Silas Malafaia. É total insensibilidade. E aí, só que nós também temos que estar atentos para não cair numa armadilha. Eu vou falar isso e vou me calar para te ouvir. Eu tenho ouvido muita discussão sobre o que está acontecendo com, parece que, acho que já é que nunca foi, o ministro da Educação. Eu nem sei se ele já foi... Acabou. Ainda está nativa. Já rodou. Eu tenho ouvido algumas pessoas, estão batendo nele porque ele é negro. Eu acredito que o pessoal... eu acredito que, de repente, até tenha subido um tomzinho a mais. Digamos, tenha subido um tom a mais. Mas eu fui criado em Irajá. Irajá é o seguinte, não se faz pedido para vacilão. Sêneca é negro. Coloca essa gente, nós vai tomar porrada, não vou fazer pedido. E, se possível, vou ajudar a bater. Porque, como diria o Solano Trindade, um grande poeta pernambucano, nem todo negro é meu irmão. Então, voltando à pergunta original, mimimi ou vitimismo, para mim, é uma forma perversa de total falta de empatia. E a outra pergunta era? Era essa. Eu também acho, e acho que esse papo... Tem dois papos que eu acho muito doidos, né? Ainda mais pensando como antropóloga. Um é o papo do lugar de fala, porque é óbvio que eu não tenho a experiência de ser negra, né? Mas eu tenho capacidade
de me colocar no lugar do outro, senão eu não poderia ser antropóloga. E aí, nesse sentido, é óbvio que eu entendo esse argumento de que a gente não pode falar politicamente como se eu fosse negra. É lógico que não. Mas se eu não tenho capacidade de me colocar no lugar do outro, eu tô na profissão errada, né? Então é óbvio que eu tenho capacidade de entender as dores do outro, a maneira como o outro se sente. É um exercício, inclusive, da nossa profissão, né? Então eu tenho um problema com essa ideia de lugar de fala, porque eu acho que também se os homens não desconstruírem o patriarcado, nós nunca mudaremos o patriarcado. Então a gente precisa, pensando como feminista, né? A gente precisa também relativizar esses lugares. E a questão do vitimismo, você matou a charada. É uma ausência de empatia que é perversa, né? É uma perversidade de não ser capaz de olhar para as dores do outro de uma maneira... É o oposto, né, do argumento do lugar de fala, na verdade, né? É o cara que legitima o argumento do lugar de fala, porque é o cara que não consegue ter alteridade, praticar alteridade com empatia. Tô ouvindo minha voz. Porque tá dando um gap. Tá dando um gap. Mas tá me ouvindo bem, né? Tá. Tô só terminando o que você falou. Olha só, uma coisa que você tocou bem, né, é que a gente está vivendo um tempo esquisito, que às vezes tem uma impregnação, uma mistura, e sem querer colocar nós como cientistas sociais, nós que somos pessoas que trabalham na academia, que nós temos o discurso. O nosso é mais um discurso. E acho que cada lugar tem que estar no seu lugar. Embora nem com a mesma dor que um tempo atrás, mas eu continuo sendo um homem religioso. Eu sou cristão, sou metodista, sou diácono da minha igreja. Só que se eu não conseguir, se eu começar a misturar a minha fé com a ciência que eu tento produzir, obviamente, ou então explicar a minha ciência pela religião e vice-versa, alguma coisa vai dar errado. É a mesma coisa pegar algumas categorias do movimento social e trazer. Quando eu ouço essa categoria nativa, né, essa categoria êtnica, e aí insistindo, eu não estou... claro que eu não estou falando isso para você, mas para quem está ouvindo, eu não estou hierarquizando. Não estou hierarquizando. Mas quando eu ouço essa história de lugar de fala, eu não levo a sério. Se ela fosse para ser levada a sério, ela inviabilizaria a ciência como um todo. Só pode produzir conhecimento sobre o grupo, quem é do grupo, então nós vamos fechar a quitanda e vamos todos nós produzir bons romances, existe muito bons romances, bons filmes, mas não vamos produzir uma boa ciência social. Então, quando eu vejo algumas pessoas, inclusive, muito enérgicas, defendendo lugar de fala como uma categoria analítica, isso é importante. Dentro do movimento social, eu já acho que ela não serve para muita coisa. Porque se tem que respeitar o lugar de fala, então vamos respeitar o discurso supremacista. Porque eu não sou um homem branco supremacista. Então, o lugar de fala, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí eu adoro. Chega a ser uma coisa meio cruel da minha parte. Quando eu estou em sala de aula, quando eu já participo de algumas bancas, e eu vejo alguém se pavoneando com essa história de lugar de fala, eu já corto logo. Lugar de fala não é um conceito, uma categoria analítica, e ela quer dizer o quê? E aí, muitas das vezes, quando eu pergunto isso, a pessoa não sabe, ela ouve, soa bem, convenhamos, e eu sugiro para ler, para quem estiver ouvindo aqui, um livro pequenininho, que era um artigo do livro da Gayatri Spivak, que é a pergunta, podem os subalternos falar? Que eu acho muito legal. Não é leitura ainda bem que é fininho, né? Porque não é da leitura das mais fáceis, mas eu acho importante. Então, eu respeito, até um certo ponto, a ideia de lugar de fala, mas a lugar de fala não serve como categoria analítica, como conceito, como nada. Ela é legalzinha para escrever um livrinho, para fazer palestra motivacional, né? Mas nada mais que isso. Como categoria política.
Bom, gente, estamos caminhando para o nosso final. Agradecer o Rolf imensamente por essa conversa boa, por essa prosa boa. Avisar os colegas que nós temos programação. Dá para você baixar um pouco o volume do seu telefone para não dar eco? É o gap. O telefone, Tô te ouvindo. É porque Só que tá um gap, mas eu tô te eco. ouvindo. Não, mas tá dando eco. Se der para baixar um pouco, melhor. Bom, então, gente, dizer que nós temos programas aqui no INEAC, no canal... É porque nele que eu tô te ouvindo bem. No canal do INEAC no Instagram, nós temos programas terças, quartas e quintas, às 8 horas da noite. Sextas-feiras, nós temos o Cesta Básica com o professor Lenin Pires, às 17 horas. E às 21 horas, no YouTube, nós temos o nosso programa do nosso querido Claudinho, chamado Cesta Básica. Plus Vermelha. Cesta Básica é o das 5 da tarde. Então, estão todos convidados. O UF nas Ruas também está produzindo muito conteúdo nas 2 da tarde de terças e quintas. Daí tem que acompanhar a agenda deles. Agradecemos imensamente 14 pessoas que ficaram com a gente até agora. Agradeço imensamente o Rolf e lembro aos colegas que no nosso site do INEAC nós temos materiais dos nossos pesquisadores, então possivelmente lá no repositório tenha materiais do Rolf, então se vocês têm interesse nos trabalhos dele, acessem o site do INEAC, ele é pesquisador do INEAC, então tem lá o currículo Lattes, todas as indicações e tem os contatos do Rolf. Enfim, Rolf, deixo a palavra contigo e te agradeço mais uma vez. Eu vou, antes de falar, de despedir mesmo, é importante o que você está dizendo, para você ver que mesmo com toda a dificuldade que nós temos de não estar presencialmente em qualquer lugar, estamos produzindo a todo vapor. Né? E eu sugiro que quem estiver, sexta-feira, se você for uma pessoa sensata, você não vai sair para bater perna, nem sábado. Então assistam, Cesta Básica, de Luz Vermelha, que apesar do nome, não é nada disso que você está pensando. Não é nada disso que você está pensando. Também uns assuntos realmente, tem alguns temas ali que eu fico constrangido de assistir. Eu assisto porque eu gosto de constrangimento. Mas, mais uma vez, para mostrar o quanto nós, que somos das universidades públicas, apesar de toda a campanha difamatória que existe contra nós, o quanto nós produzimos, o quanto nós nos preocupamos em criar e divulgar conhecimento. Bom, agora partindo para as palavras finais, eu agradeço muitíssimo, Isabel, que eu tenho acompanhado, gosto muito do que está sendo feito, e eu me coloco no lugar de suspeição, justamente por gostar do que você faz, aqui não tem isenção nenhuma. Agradeço pelo convite, eu lamento ter tido alguns problemas técnicos, mas espero que vocês tenham, que você que nos acompanhou, tenha curtido, e acompanhe, não só acompanhe a minha live, mas acompanhe todas as outras, que os temas são sempre legais, e vocês vão ver o quanto a antropologia é legal. Eu gosto muito de falar. Quem sabe, eu sempre falo que eu entrei na sala de aula, no primeiro período eu vi a luz, foi a antropologia. Quem sabe, vocês não assistindo, vocês estão em tudo que faz da vida, assistindo essas lives, você não consiga ver a luz como eu, né, e passar a ver claro e caminhar no caminho da antropologia. Minha querida, um enorme beijo, se cuida. Última pergunta. Diga. Onde é que as pessoas conseguem assistir o teu documentário, Rolf, que é belíssimo? Eu só vou esperar um pouquinho para poder ouvir aqui, que eu não estou te ouvindo bem aqui. Espera aí. Como que assiste o teu documentário? Ah, sim, tá, o documentário. Tem um problema. Tem uma versão que circula por aí, em vídeo, que uma pessoa pegou o DVD e transformou em MP4. Né? Uma pessoa fez isso, só você deve ter recebido alguns episódios. Se alguém quiser receber esses episódios, que são 10, mas parece que para mandar por Zap são poucos, são 4 ou 5, entre em contato comigo, pode entrar por aqui mesmo, pelo Instagram, entre em contato comigo, que vai ser um prazer. A reportagem que eu tenho com o Jô Soares está lá no Google Play. O meu livro, né, todas as edições, felizmente, estão esgotadas.
É assim que passar a pandemia, vai sair uma nova edição. Eu estou só esperando sair a pandemia, que eu quero fazer bastante barulho. Vai sair mais uma edição e vai ser baratíssimo, que eu quero que ela circule. Vai ser no máximo R$ 20. O patrão ficou maluco. E, enfim, qualquer outra coisa sobre mim, me procura no site do INEAC, no site do INEAC, ou então botar meu nome no Google, tá bom? Obrigada, querido. Um beijo grande, se cuida. Um beijo, se cuide. Tchau, fica com Deus. Beijo.